Um erro. Isso foi tudo que levou para virar um fantasma de volta em um alvo. Camila pensou que o avental, os tênis manchados de graxa e o número falso de seguro social eram o suficiente para escondê-la do mundo que ela deixou para trás. Ela estava errada. Ela pensou que o homem na cabine de canto era apenas outro terno rico procurando por uma bebida tarde da noite. Ela estava morta de errada. Quando aquele telefone tocou e as palavras russas escorregaram de sua língua antes que ela pudesse pará-las, o ar no quarto não apenas mudou. Ele congelou. Ela não sabia isso então, mas ela tinha acabado de assinar um contrato com o diabo. E o diabo dirige um Rolls-Royce. Chuva chicoteou contra as janelas escurecidas do Gilded Lily. Um lounge apenas para membros no centro de Chicago que cheirava a charutos de dinheiro antigo e segredos. Era 1 hora da manhã em uma terça-feira, o tipo de hora quando apenas os culpados ou os solitários estavam ainda acordados. Camila Evans ajustou seu colete preto, sentindo a familiar dor em sua parte inferior das costas. Por 3 anos, ela tinha sido Camila. Apenas Camila. A garota quieta que servia uísque com uma mão firme nunca fez contato visual e desaparecia nas sombras quando seu turno terminava. Ela não era bonita o suficiente para ser um troféu, nem barulhenta o suficiente para ser um incômodo. Ela era invisível, exatamente como ela precisava ser. Reabastecer agora. A voz era baixa, rolando como trovão sobre pavimento molhado. Camila não estremeceu. Ela pegou a garrafa de Macallan 25 e moveu-se em direção à cabine de canto, cabine 4, o ponto cego das câmeras de segurança. 3 homens sentavam lá. 2 eram construídos como muros de tijolos, seus ternos esticando contra pescoços grossos. Mas o homem no meio era diferente. Ele era mais magro, mais afiado. Ele usava um terno de 3 peças carvão que custava mais do que a existência inteira de Camila. Ele tinha cabelo escuro penteado para trás, olhos da cor de gelo quebrado. Ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando para seu telefone, seu polegar traçando a tela com um tipo letal de paciência. Este era Nikolai Draken. Mesmo em seu esconderijo, Camila sabia o nome. Todos no submundo sabiam o nome. Ele não era apenas um chefe da máfia. Ele era uma instituição. Ele movia logística, petróleo e armas através de fronteiras tão facilmente quanto a Amazon movia pacotes. Camila serviu o líquido âmbar, cuidadosa para não deixar a garrafa de cristal tilintar contra o copo. Não olhe para ele. Sirva. Vá embora. Assim que ela começou a virar, uma vibração estridente zumbiu contra seu quadril. Era seu telefone descartável, aquele que apenas uma pessoa tinha o número. Sua irmã mal aguentando em um hospital no Queens. Pânico subiu no peito de Camila. Era 1 hora da manhã. Se o hospital estava ligando, era uma emergência. Sem pensar um erro fatal nascido de puro terror, ela puxou o telefone para fora. Ela pretendia rejeitar a chamada, mas seu polegar escorregou na tela barata. A chamada conectou no viva voz por uma fração de segundo, antes que ela o encostasse em sua orelha. Irina Onisdes, Oninash Limenia. Irina, eles estão aqui, eles me encontraram. A voz do outro lado era frenética, sussurrando em um dialeto de russo específico das regiões da fronteira sul. Era um dialeto de ladrões e exilados. O coração de Camila parou. Seus instintos enterrados sob 3 anos de servir bebidas rugiram de volta à vida. Ela deu uma resposta antes que pudesse se conter, sua voz caindo uma oitava, perdendo o sotaque americano plano que ela tinha aperfeiçoado. Moussi, Niksego Negovori, Já Peredzvonil, calha a boca, não diga nada, eu vou te ligar de volta. O russo fluiu dela afiado, autoritário e perfeitamente nativo. Ela desligou instantaneamente, sua mão tremendo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Camila lentamente olhou para cima. Nikolai Draken não estava mais olhando para seu telefone. Ele estava olhando para ela. O ar na cabine parecia sugado para fora.
substituído por uma pressão pesada e sufocante. Os dois guarda-costas tinham mudado suas mãos, movendo-se sutilmente para dentro de seus casacos. Mas Nikolai levantou uma única mão, parando-os. Ele a estudou. Ele não olhou para sua etiqueta de nome. Ele olhou para seus olhos, suas mãos, o jeito que ela estava. Ele estava a dissecando. Camila, ele disse, lendo a etiqueta de plástico barata em seu peito. Sua voz era suave, desprovida do sotaque áspero usualmente associado com seu tipo, mas a cadência estava lá. Esse era um dialeto muito específico. Rostov. A garganta de Camila secou. Eu não sei do que o senhor está falando, senhor. Eu apenas escuto fitas de idiomas tentando aprender. Fitas de idiomas, Nikolai repetiu. Um canto de sua boca se contraiu, não um sorriso, mas um brilho de divertimento. Fitas não te ensinam a gíria para calar a boca, usada pelo Voriv Zakon. Camila agarrou a bandeja vazia apertado o suficiente para deixar seus nós dos dedos brancos. Eu tenho mesas para limpar. Aproveite sua bebida, Sr. Dragon. Ela virou em seu calcanhar, violando a primeira regra de sobrevivência, nunca virar suas costas para um predador. Ela andou rápido, lutando contra a vontade de correr. Ela sentiu os olhos dele em sua coluna queimando como uma mira laser. Ela chegou à cozinha, jogou a bandeja e tirou seu avental. Eu estou doente, ela disse ao gerente, empurrando-o para passar. Eu estou indo embora. Ela fugiu pelo beco traseiro para a chuva. Ela jogou o cartão SIM de seu telefone em uma grade de esgoto e correu. Ela não foi para seu apartamento. Ela foi para um armário 24 horas na rodoviária onde ela mantinha uma bolsa de fuga. Ela pensou que era rápida. Ela pensou que era inteligente. Mas enquanto ela sentava no banco de metal frio da estação Greyhound, às 3 da manhã, segurando sua bolsa, ela percebeu a verdade aterrorizante. Homens como Nikolai Draken não apenas deixavam curiosidades irem embora. Ela não era mais Camila. Ela era Irina, e ela estava em sérios apuros. O ônibus para Indianápolis estava atrasado. Claro que estava. Camila sentou no canto, seu boné puxado para baixo. Ela tinha $4.000 em dinheiro, uma Glock 19, embrulhada em uma camiseta, e um passaporte que dizia que ela era canadense. Às 3h15 da manhã, as portas automáticas da estação deslizaram abertas. A mudança na atmosfera foi instantânea. O zumbido sonolento da estação morreu. 2 homens entraram. Eles não eram polícia. Eles usavam capas de chuva feitas sob medida sobre ternos. Camila reconheceu o volume dos coldres de ombro. Eles escanearam o quarto com precisão militar. Eles não estavam procurando por um ônibus. Eles estavam procurando por ela. Camila levantou-se, movendo-se em direção ao banheiro feminino, procurando por uma janela para rastejar para fora. Senhorita Evans, uma voz chamou. Não era alto, mas cortou o barulho do sistema de som. Ela parou. Ela virou lentamente. Era o chefe de segurança do clube. Um gigante de um homem chamado Stephen. Ele estava a 10 pés de distância, mãos abertas, mostrando que ele não estava pegando uma arma. Nós não queremos uma cena, Camila, Stephen disse. O chefe apenas quer conversar. Eu não tenho nada para dizer a ele. Sua mão avançou lentamente em direção à sua bolsa, em direção ao zíper onde a arma estava. Stephen balançou a cabeça. Se você tocar essa bolsa, os 3 homens lá fora entrarão. E diferente de mim, eles não são educados. Além disso, ele levantou um telefone. Na tela estava um feed de vídeo ao vivo. Camila apertou os olhos. O sangue escorreu de seu rosto. Era um quarto de hospital. Queens, o quarto de sua irmã. Um homem estava sentado na cadeira de visitante, lendo uma revista. Ele acenou para a câmera. Não. Camila sussurrou a palavra, estrangulando-a. Então venha conosco, Stephen disse. O carro está quente, o voo está agendado. Voo. O Sr. Draken odeia Chicago na chuva. 10 minutos depois, Camila estava na parte de trás de um Cadillac Escalade,
com janelas fumê grossas o suficiente para parar um projétil calibre 45. Ela não estava algemada, mas as travas de criança estavam ligadas. Eles dirigiram em silêncio para um aeródromo privado nos arredores da cidade Aeroporto Executivo de Chicago. O asfalto estava molhado e escorregadio com óleo. Holofotes iluminavam uma besta de uma máquina sentada na pista. Não era apenas um avião. Era um Bombardier Global 7500, o auge da aviação privada de longo alcance. O número de cauda N1KD estava pintado em cinza fosco sutil contra a fuselagem preta. Parecia um tubarão esperando em água escura. Os motores já estavam girando um zumbido agudo que vibrava no peito de Camila. Stephen abriu a porta. Suba das escadas, senhorita Evans. Camila saiu para o vento. O jato de ar chicoteou seu cabelo ao redor de seu rosto. Ela olhou para as escadas que levavam à cabine iluminada. Isso não era um sequestro, isso era uma extração. Mas para que propósito ela subiu as escadas? O interior do jato era mais quente que a maioria dos apartamentos em que ela tinha morado. A cabine estava configurada com a coleção de assentos nuage, assentos de couro creme que flutuavam em bases magnéticas. O carpete era de lã de pelo alto. A iluminação era âmbar e suave. Nikolai Draken sentou em um assento de clube, de frente para a porta, um copo de cristal de uísque em sua mão. Ele tinha trocado o terno por uma gola alta de cachemir preta e calças escuras. Ele parecia mais perigoso confortavelmente vestido do que ele parecia na armadura de um terno. Ele gesticulou para o assento em frente a ele. Uma garrafa de conhaque Louis XIII estava na mesa entre eles, ao lado de um pequeno prato de chocolate amargo. Sente-se, Nikolai disse. Camila não sentou. Ela estava na entrada, sua bolsa de fuga ainda sobre seu ombro. Você ameaçou minha irmã. Eu garanti a segurança dela, Nikolai corrigiu. Há uma diferença. O homem no quarto dela é um ex-médico Spetsnaz. Ela está mais segura agora do que jamais esteve. O que você quer? Nikolai tomou um gole lento do conhaque. Eu verifiquei seu histórico, Camila Evans, nascida em Ohio. Pais morreram em um acidente de carro. Garçonete por 5 anos. Ficha limpa. Ele colocou o copo para baixo. O som foi nítido. É uma falsificação muito boa, quase perfeita. Mas a NSA não conseguiu quebrar a criptografia no arquivo fantasma do qual você é parte. Alguém gastou muito dinheiro te apagando, Irina. Camila enrijeceu ao nome. O avião decola em 5 minutos, Nikolai disse olhando pela janela. Nós estamos indo para Paris. Eu não estou indo para Paris com você. Está. Porque às 9 horas da manhã amanhã, eu tenho uma reunião com o chefe da Volkov Bratva. Um homem que não confia em ninguém. Um homem que fala um dialeto muito específico de russo antigo. Um homem que vai me matar se ele suspeitar que estou mentindo. Nikolai olhou para ela, seus olhos travando nos dela. Meu tradutor foi encontrado morto em seu apartamento 2 horas atrás. Eu preciso de uma voz. Eu preciso de alguém que conheça o código dos ladrões. Eu preciso de você. E se eu disser não, então você pode sair do avião. Nikolai encolheu os ombros. E eu vou ligar para meu homem no Queens e dizer a ele para sair. E quem quer que você estivesse fugindo quando você atendeu aquele telefone, eles encontrarão sua irmã dentro da hora. Os motores rugiram mais alto, o piloto sinalizando prontidão para táxi. Camila olhou para a porta. Então ela olhou para Nikolai. Ela sabia o mundo em que ele operava. Ela conhecia os Volkovs. Se Nikolai estava os encontrando, ele estava andando para uma toca de leões. Ela deixou sua bolsa cair no chão. Se eu fizer isso, ela disse sua voz dura, você leva minha irmã para uma clínica particular em Zurique sob um nome falso, pago integralmente por 1 ano. Nikolai não piscou. Feito. Ele chutou o puff em direção a ela. Sente-se, Irina. Rodas para cima em 2. Enquanto Camila afundava no assento de couro, o Bombardier avançou. Ela observou as luzes de Chicago borrarem em faixas de ouro. Ela tinha passado 3 anos tentando ser um ninguém.
Agora ela estava bebendo conhaque em um jato de 60 milhões de dólares com um homem que poderia matá-la com um telefonema voando em direção às próprias pessoas de quem ela tinha fugido. O drama estava apenas começando. A 45 mil pés, o mundo abaixo não era nada senão um vazio de escuridão. Mas dentro do Bombardier Global 7500, o ar era espesso com o cheiro de pato assado e colônia cara. Camila, não. Irina olhou para o reflexo na janela escura. Ela mal reconheceu a mulher olhando de volta. A adrenalina estava passando, substituída por um pavor frio e afiado. Ela estava presa em um tubo de metal, voando a Mach 090 em direção a uma cidade que ela não tinha visto desde que era criança. Coma, Nikolai disse. Ele não tinha tocado sua comida. Ele estava lendo um dossiê em um tablet, sua caneta batendo um ritmo rítmico e irritante contra a tela. Eu não estou com fome. Eu não perguntei se você estava com fome. Eu te disse para comer. Seu açúcar no sangue está baixo, suas mãos estão tremendo, e você parece uma fugitiva, o que tecnicamente você é. Ele deslizou para a próxima página sem olhar para cima. Volkov cheira medo, como um tubarão cheira sangue. Se você entrar naquele quarto tremendo, ele nos matará ambos antes que os aperitivos sejam servidos. Camila pegou o garfo de prata. Ela espetou uma batata. Quem é ele? Realmente. Nikolai finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam cansados, emoldurados por olheiras que insinuavam a insônia de um homem que dormia com uma arma debaixo de seu travesseiro. Viktor Volkov. Ele controla o fluxo de metais de terras raras para fora da Sibéria. Mas ele é da velha guarda. Ele acredita na lei dos ladrões, o código com o qual você cresceu. Ele não confia em contratos, ele confia em sangue. E ele pensa que estou tentando enganá-lo em um carregamento de coltan, sentado em um armazém em Marsella. Você está? Claro que estou. Nikolai disse, seu rosto inexpressivo. Mas ele não pode saber disso até que o dinheiro esteja em minha conta. Ele levantou e andou até um armário perto do cockpit. Ele retornou segurando uma sacola de roupas estampada com o logotipo da Saks Fifth Avenue. Ele jogou-o no assento ao lado dela. Ponha isso, você não pode encontrar Volkov vestindo... Ele gesticulou vagamente para suas roupas de lanchonete. Ah, poliéster e graxa. Camila abriu o zíper da bolsa. Dentro havia um vestido. Não era apenas um vestido. Era uma arma construída de seda verde esmeralda. Era um Alexander McQueen, estruturado, mas fluido, modesto o suficiente para comandar respeito, mas cortado para atrair o olhar. Há um provador na parte de trás, Nikolai disse, retornando ao seu uísque. E a Irina? Faça algo com o cabelo. Você parece que acabou de sair de um prédio em chamas. Camila pegou a bolsa e recuou para o lavatório traseiro. Era maior que seu banheiro em Chicago. Ela tirou o uniforme de garçonete, enfiando-o na lixeira com um senso de finalidade. Enquanto ela puxava a seda para cima de seu corpo, ela sentiu uma estranha transformação. O tecido era fresco contra sua pele. Isso a forçou a ficar mais reta. Ela encontrou um kit de maquiagem na penteadeira Chanel intocado. Ela aplicou o batom vermelho, escurecendo seus olhos com um delineador. Ela puxou seu cabelo bagunçado para trás em um coque severo e elegante. Quando ela olhou no espelho, Camila tinha sumido. Irina estava de volta. A filha de um homem que costumava cortar dedos por mentir. Ela andou de volta para a cabine. Nikolai parou no meio do gole. Ele não disse nada por um longo momento. Seu olhar viajou de seus calcanhares para seus olhos, demorando não com luxúria, mas com cálculo. Ele estava avaliando o valor dela. Melhor, ele disse baixinho. Agora as regras. Você não é Camila a garçonete. Você é Caterina, minha consultora externa para a logística da Europa Oriental. Você fala quando eu digo para você. Você traduz exatamente o que ele diz.
Se ele usa gíria, você clarifica. Se ele me ameaça, você não estremece. Você sorri. E se ele me reconhecer? Camila perguntou, sentando em frente a ele, cruzando as pernas. A seda sussurrou suavemente. Por que ele faria? Camila hesitou. Ela serviu-se um copo de água, sua mão firme agora. Porque meu pai não era apenas um bandido de baixo nível, Nikolai. Meu pai era Dmitri, o açougueiro Ivanov. Ele era a mão direita de Volkov, até que ele roubou 3 milhões de dólares e fugiu para a América. O silêncio na cabine era absoluto. Até o zumbido dos motores parecia desaparecer. Nikolai olhou para ela, sua expressão ilegível. Então, lentamente, um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um jogador que acabou de perceber que ele estava segurando um Royal Flush. Ivanov, Nikolai sussurrou. Eu pensei que ele era um mito. O homem que desapareceu. Ele não desapareceu. Ele morreu de um ataque cardíaco em um parque de trailers em Ohio, trabalhando como mecânico. Ele mudou nossos nomes. Ele nos disse para nunca mais falar russo. Camila agarrou o copo. Se Volkov souber quem eu sou, ele não vai apenas me matar, ele vai me esfolar viva pela dívida do meu pai. Nikolai inclinou-se para a frente, o predador nele, totalmente acordado. Então nós temos um problema. Ou nós temos uma oportunidade. Como minha morte é uma oportunidade? Porque Volkov respeitava seu pai. Ele o odiava pelo roubo, mas ele respeitava a crueldade. Se ele suspeitar quem você é, nós não negamos isso. Você é insana. Eu sou um empresário, Nikolai corrigiu. Nós usamos isso, mas apenas se tivermos que. Por enquanto você é Caterina. Mas se a arma sair, você é a filha do açougueiro. Você entende? Camila olhou para o homem que segurava sua vida em suas mãos. Ela percebeu então que Nikolai Drakhan era pior que os Volkovs. Eram lobos. Eles matavam porque era a natureza deles. Nikolai era um jogador de xadrez. Ele sacrificaria sua própria rainha se isso significasse dar checkmate no rei. Eu entendo, ela disse. Bom, Nikolai checou seu relógio. Tente dormir. Nós pousamos em Paris em 2 horas e eu preciso de você afiada. Ele desligou a luz superior, mergulhando a cabine em um crepúsculo sombrio. Camila fechou os olhos, mas ela não dormiu. Ela dedilhou a seda de seu vestido, sentindo o fantasma de seu pai em pé atrás dela, sussurrando no dialeto que ela tentou tanto esquecer. Paris estava chorando. Uma garoa cinzenta cobriu a cidade, transformando os paralelepípedos em espelhos escorregadios que refletiam os postes de rua. O comboio consistia de 3 Mercedes-Benz de wagons pretos. Camila e Nikolai estavam no veículo do meio. Eles contornaram a fila da alfândega em Le Bourget, rodas lubrificadas a dinheiro que a diplomacia não podia tocar, e estavam acelerando em direção ao 16º distrito. Nikolai estava ao telefone, falando francês rapidamente. Ele parecia calmo, mas Camila notou que sua mão estava segurando a maçaneta da porta com força. Mudança de planos, ele disse, desligando. A reunião não é no hotel. Onde é? Camila perguntou. Ela estava olhando pela janela para a Torre Eiffel, surgindo como um esqueleto de ferro na névoa. As catacumbas, Camila virou a cabeça. A atração turística. Há partes das catacumbas que os turistas não veem. Câmaras privadas. Volkov é paranoico. Ele acha que a CIA grampeou o Ritz. Ele quer se encontrar subterrâneo. Literalmente. Os carros diminuíram a velocidade enquanto entravam em um beco sem descrição no 14º distrito. Um portão de ferro pesado abriu automaticamente. Os U-Wagons desceram uma rampa íngreme para uma garagem subterrânea que cheirava a terra úmida e gasolina. Fone de ouvido, Stephen disse do banco da frente, entregando um pequeno dispositivo cor de carne. Camila colocou-o em sua orelha esquerda. Ele se conecta a um gravador em meu bolso, Nikolai explicou. Se algo acontecer conosco, o áudio transmite para um servidor em nuvem.
Meus associados sabem que se a transmissão for cortada, eles liberam os registros financeiros de Volkov para a Interpol. É nossa apólice de seguro. Volkov sabe que ele suspeita disso? É por isso que ainda estamos vivos. Nikolai abriu a porta. Hora do show, Caterina. Eles andaram por uma porta de aço pesada, guardada por dois homens segurando rifles AK-74U. Os homens revistaram Nikolai completamente. Quando um estendeu a mão para Camila, Nikolai agarrou o pulso do homem. Sua voz era baixa, agradável e aterrorizante. Ela não está carregando. Toque nela de novo, e você perde a mão. O guarda olhou para Nikolai, então para seu parceiro. Ele deu um passo para trás. Eles desceram uma escadaria de pedra em espiral. O ar ficou mais frio pesado com o cheiro de calcário e osso. Eles estavam entrando no Epeire dos Mortos. No fundo, um longo túnel se estendia, forrado com caveiras arranjadas em padrões intrincados. Era macabro, silencioso e empatizando. No final do túnel, uma câmara se abriu. Era iluminado por centenas de velas e alguns holofotes industriais movidos a bateria. No centro do quarto sentava uma longa, antiga mesa de madeira, parecendo inteiramente fora de lugar. Viktor Volkov sentou na cabeceira. Ele era um homem massivo, seu rosto uma paisagem de cicatrizes. Ele usava um casaco de pele de carneiro sobre um agasalho, o uniforme de um homem que não precisava impressionar ninguém. Atrás dele estavam 4 homens, silenciosos e imóveis, como estátuas. Nikolai andou para a frente, seus passos ecoando no chão de pedra. Camila ficou um passo atrás dele à sua esquerda. Victor, Nikolai disse, espalhando suas mãos. Um pouco dramático, não é? Mesmo para você. Volkov não sorriu. Ele olhou fixamente para Nikolai. Então seus olhos se moveram para Camila. Seu olhar era físico, um peso pressionando seu peito. Ele falou em russo e curso. O dialeto, grosso gutural, cheio de gírias dos pátios da prisão de Rostov. Por que você trouxe uma prostituta para uma reunião de negócios, Draken? Camila sentiu um pico de raiva, mas ela manteve seu rosto em branco. Ela esperou. Nikolai olhou para ela. Traduza. Camila limpou sua garganta. Ela olhou Volkov nos olhos. Ele pergunta por que você trouxe uma companhia feminina para uma discussão de tamanha importância? As sobrancelhas de Volkov subiram. Ele riu um som seco, latindo. Ela lustra as palavras bem. Eu a chamei de prostituta. Ele diz que eu tenho uma maneira diplomática de frasear seus insultos. Camila disse calmamente a Nikolai. Assentiu. Diga a ele que eu trouxe você porque o inglês dele é terrível e eu não quero nenhum mal-entendido sobre o preço. Camila virou-se para Volkov, mudando de volta para russo. O Sr. Draken o respeita demais para permitir que uma barreira de idioma lhe custe dinheiro. Ele quer clareza. Volkov grunhiu. Ele gesticulou para as cadeiras. Sente-se. Eles sentaram. A negociação começou. Era uma dança de números, rotas de navegação de tonelagem, subornos para capitães de porto em Roterdã. Camila traduziu para frente e para trás, sua mente trabalhando furiosamente para filtrar a agressão, mas manter o significado. 20 minutos dentro, o tom mudou. Volkov inclinou-se para a frente, servindo-se um copo de vodka. Ele não ofereceu um para Nikolai. Ele falou com seu tenente em pé atrás dele em um sussurro que era para ser inaudível. Era gíria rápida, incrivelmente obscura. No segundo que a transferência bancária atingir, coloque uma bala no joelho do americano. Nós pegamos a garota. Ela tem uma boca bonita. Camila congelou. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro preso. Nikolai olhou para ela, notando a pausa. O que ele disse? Este era o momento. A reviravolta. Se ela traduzisse, Volkov saberia que ela entendia a gíria mais profunda, o sussurro dos ladrões. Poderia revelar seu histórico. Se ela não traduzisse, Nikolai seria alvejado no joelho em 5 minutos. Ela olhou para Nikolai.
Ela viu a confiança em seus olhos, ou talvez apenas a expectativa de competência. Camila virou-se para Nikolai e falou em inglês. Sua voz firme, mas seus olhos gritando um aviso. Ele disse que a liquidez da transferência é uma preocupação. Ela mentiu suavemente. Ele quer verificar os fundos antes de partirmos. Então ela estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a coxa de Nikolai com força. Ela cravou as unhas em suas calças caras. Um toque. 2 toques. Perigo. Nikolai não estremeceu. Ele não olhou para baixo. Ele manteve seus olhos em Volkov, mas sua mandíbula apertou. Ele entendeu. Diga a ele. Nikolai disse sua voz, caindo alguns graus. Que eu estou feliz em verificar os fundos, mas eu prefiro fazer isso do carro. O sinal aqui embaixo é não confiável. Volkov estreitou os olhos. Ele sentiu a mudança. O predador nele acordou. Você não sai até eu ver a tela, Volkov rosnou. E diga à sua garota para parar de olhar para mim como se ela me conhecesse. É inquietante. Ele olhou fixamente para Camila. Ele estava estudando seu rosto, descascando as camadas de maquiagem. Você tem olhos como um fantasma. Volkov murmurou em russo. Eu conheci um homem com olhos assim. Um traidor, Dmitri Ivanov. O nome pairou no ar úmido entre eles. Camila parou de respirar. Volkov levantou-se lentamente. Ele puxou uma pistola pesada de sua cintura e colocou-a na mesa. Quem é você, garota? Ele perguntou sua voz, baixa e perigosa. E não minta. Eu consigo cheirar uma mentira como consigo cheirar mijo em uma sarjeta. A mão de Nikolai moveu-se em direção à sua jaqueta, mas os guardas atrás de Volkov já tinham suas armas levantadas. O clique dos gatilhos de segurança desengatando ecoou pela câmara. Camila olhou para a arma. Então ela olhou para Volkov. Não havia saída. A mentira estava morta. Ela abandonou o sotaque americano. Ela ficou de pé do jeito que seu pai a tinha ensinado a ficar, ombros para trás, queixo alto, não mostrando medo, mesmo quando a morte está olhando você na cara. Ela olhou Volkov diretamente nos olhos e falou no dialeto mais cru e sujo dos pátios de Rostov. Eu sou a filha do homem que salvou sua vida em 98, quando o Omon invadiu o armazém. Eu sou a filha do homem a quem você jurou um juramento de sangue para proteger. E você me deve uma dívida, Victor. A boca de Volkov abriu-se ligeiramente. O quarto ficou mortalmente silencioso. Nikolai olhou para ela, e pela primeira vez desde que ela o conheceu, ele pareceu genuinamente impressionado. Mas Volkov não baixou a arma. Ele olhou fixamente para ela por um minuto longo e agonizante. Então um sorriso lento e terrível se espalhou por seu rosto cicatrizado. A pirralha de Ivanov, ele riu. Eu me perguntei onde você foi. Ele pegou a arma. Ele apontou não para Nikolai, mas diretamente para o coração de Camila. Minha dívida era com seu pai, Volkov disse suavemente. E seu pai está morto, o que significa que eu não te devo nada. O cão armou para trás. O cano da pistola era um olho preto olhando fixamente para o peito de Irina. O ar na câmara da catacumba parecia muito espesso para inalar, saturado com o cheiro de poeira antiga e violência iminente. Irina não se moveu. 3 anos de esconder-se, de pular em sombras, tinham queimado sua capacidade de pânico. O que restava era o núcleo frio e duro que seu pai havia forjado nela. Ela olhou para além da arma, direto nos olhos de Volkov. Então puxe o gatilho, Victor. Ela disse, sua voz mal acima de um sussurro, mas perfeitamente firme no silêncio. Mostre a seus homens que a palavra de um Volkov não tem valor. Que o juramento de sangue que você fez ao homem que levou uma bala por você não significa nada. Porque ele teve a má educação de morrer. O olho de Volkov se contraiu. Era uma rachadura microscópica em sua armadura. Em seu mundo, reputação era moeda.
Quebrar um juramento mesmo para um homem morto era mau negócio. Isso fazia você parecer fraco. Isso fazia você parecer não confiável. Nikolai viu a hesitação. Era a abertura que ele precisava. Ele não pegou uma arma. Ele alcançou em seu bolso e tirou seu telefone. Ele o colocou suavemente na mesa com a tela para cima. Você está certo, Victor. Nikolai disse isso suavemente, ignorando os 4 rifles automáticos apontados para sua cabeça. Dívidas aos mortos são complicadas, mas dívidas aos vivos, essas são muito reais. Volkov desviou os olhos para o telefone. Mostrava um mapa de rastreamento GPS ao vivo. Um pequeno ponto vermelho estava piscando rapidamente. O que é isso, jogos de Drakensmore? É um farol de geolocalização. Nikolai explicou tão casualmente, como se estivesse discutindo o tempo. Está atualmente transmitindo nossa posição exata para uma equipe de contratados privados, sentada em uma van a 3 ruas de distância. Se meu monitor de batimentos cardíacos conectado ao meu relógio parar, ou se eu não digitar um código de segurança em exatamente. Ele checou seu relógio. 45 segundos. Eles não ligam para a polícia. Eles detonam as cargas que colocaram na entrada do túnel enquanto estávamos conversando. Os guardas de Volkov se moveram inquietos. A única saída era o caminho por onde eles entraram. Você nos enterraria a todos, Volkov rosnou, abaixando a arma ligeiramente. Eu preferiria morrer em uma caverna do que deixar você me enganar. Nikolai disse friamente. Mente. Você tentou ordenar minha execução em uma língua que você pensou que eu não poderia entender. Você insultou minha inteligência. Agora nós temos um impasse. Você pode nos matar e nós todos apodreceremos aqui embaixo. Ou você pode abaixar sua arma, nós terminamos a transferência e nós todos saímos. Volkov olhou fixamente para Nikolai com puro ódio. Ele era um operador de força bruta pego em um vício tecnológico. Ele olhou para Irina, então de volta para o telefone. 30 segundos permaneceram no relógio mental de Nikolai. Lentamente, agonizantemente, Volkov baixou o cão de sua pistola. Ele colocou a arma de volta na mesa e a deslizou em direção a Nikolai. Você luta sujo, Draken. Volkov cuspiu. Eu luto para vencer. Nikolai pegou a arma, ejetou o carregador e o embolsou. A Irina o laptop. A Irina se moveu. Suas pernas pareciam gelatina, mas ela andou para o lado de Nikolai, abriu sua pasta de couro fina e montou um laptop conectado via satélite. A transação levou 3 minutos. Pareceu 3 anos. Os guardas os observaram como falcões. Volkov bebeu vodka direto da garrafa, seus olhos queimando buracos em Irina. Feito, Nikolai disse, virando a tela para mostrar o código de confirmação. 50 milhões depositados em sua conta nas Ilhas Cayman. Volkov grunhiu. Saia. Antes que eu mude de ideia sobre ser enterrado vivo. Nikolai levantou-se oferecendo seu braço a Irina. Ela pegou. Seus músculos estavam enrolados apertados como cabos de aço sob sua jaqueta de terno. Eles recuaram para fora do quarto, passando pelos guardas e para o túnel de caveiras. Ande rápido, Nikolai murmurou. Steven está esperando no topo. Eles se apressaram pelo corredor macabro. Eles estavam a 50 pés da escada em espiral quando o tiro ecoou atrás deles. Não foi mirado neles. Foi um tiro de sinal. Corra, Nikolai gritou, empurrando a Irina para a frente. Volkov tinha decidido arriscar. O túnel irrompeu em barulho. Balas lascavam as paredes de calcário ao redor deles, enviando cacos de rocha afiados como navalhas voando. Nikolai agarrou a Irina pela cintura e praticamente a jogou pelos primeiros degraus da escadaria em espiral. Ele virou, puxando uma elegante Sig Sauer P dos estilos de V26 de um coldre na parte inferior de suas costas, que a Irina nem sabia que estava lá. Ele disparou 3 tiros controlados de volta para a escuridão. Um grito de dor ecoou de baixo. Vai, Irina! Não olhe para trás! Ela subiu apressadamente as escadas de pedra vertiginosas.
sua respiração rasgando em sua garganta. O vestido de seda rasgou, prendendo-se na pedra áspera. Eles irromperam pela porta de aço pesada no topo. Steven estava lá, segurando uma MP5 com supressor. Ele disparou uma rajada pela escadaria para manter os homens de Volkov afastados, então bateu a pesada porta de ferro e jogou a tranca. "Carro, agora!" Steven latiu. Eles correram para os G-Wagons esperando. Os motores já estavam rugindo. Enquanto a Irina mergulhava no banco de trás do carro do meio, Nikolai tropeçou logo atrás dela. Ele caiu mais do que sentou, aterrissando pesadamente contra o estofamento de couro. "Vá!" Nikolai gritou para o motorista. O G-Wagon saiu da garagem subterrânea, pneus cantando no concreto, perdendo por pouco o portão de segurança que se fechava. A Irina sentou-se ofegante por ar. A adrenalina estava caindo, deixando-a tremendo incontrolavelmente. Eles estavam vivos. Ela olhou para Nikolai. Ele estava encostado no assento. Olhos fechados, seu rosto pálido nas luzes de rua de Paris que passavam. Sua respiração era superficial e úmida. Ela olhou para baixo. Sua mão estava pressionada firmemente contra seu lado esquerdo, logo acima do quadril. Sangue escuro e viscoso estava escoando entre seus dedos, manchando a lã de carvão de seu terno de preto. "Nikolai", ela sussurrou, estendendo a mão. Ele abriu seus olhos. Eles estavam vítreos de choque, mas ainda intensamente focados nela. "Bem-vinda de volta aos negócios da família Irina", ele rosnou. Então fez uma careta de dor. Parece que as negociações foram um pouco acima do orçamento. A casa segura não era um porão. Era um apartamento cobertura na Avenue Foch, no prestigiado 16º distrito, com vista para o Bois de Boulogne. Era estéril moderno e construído como uma fortaleza com vidro à prova de balas e acesso por elevador privado. Steven carregou Nikolai para fora do elevador. O rosto de Nikolai estava cinza-suor perolando em sua testa, mas ele recusou-se a desmaiar. O banheiro principal, Steven instruiu a Irina, chutando uma porta aberta. "Está montado para isso." O banheiro era cavernoso, todo branco, mármore e cromo. Mas em vez de produtos de banho de luxo, um balcão estava montado como uma sala de emergência. Baia de trauma, sacos de soro fisiológico, kits de sutura, curativos de trauma, injetores de adrenalina. Eles deitaram Nikolai em um grande banco coberto de couro no centro do quarto. Stephen imediatamente começou a cortar a jaqueta de terno arruinada e a gola alta de cachemir por baixo. Irina recuou, suas mãos tremendo. O cheiro de cobre e suor encheu o quarto. "Eu preciso que você seja útil, Camila." Stephen estalou, usando seu nome falso, o estresse quebrando sua calma usual. "Mantenha a pressão aqui enquanto eu pego a lidocaína." Irina deu um passo à frente. Ela olhou para a ferida. Era um tiro de lado a lado na parte carnuda de seu lado. Sorte que ele errou órgãos importantes, mas estava sangrando muito. Ela pressionou um grosso chumaço de gaze contra o buraco vermelho irritado. Nikolai sibilou através de dentes cerrados, seus músculos abdominais travando sob suas mãos. "Desculpe", ela sussurrou. "Não se desculpe." Nikolai moeu seus olhos travados no teto. "Apenas pare o vazamento." Pela próxima hora, a Irina se tornou uma enfermeira. Ela não tinha treinamento, mas a necessidade é uma professora brutal. Ela entregou instrumentos a Stephen. Ela limpou sangue. Ela segurou o retroator enquanto Stephen cavava fragmentos do suéter de cachemir do canal da ferida antes de costurá-la. Nikolai suportou a dor com um estoicismo assustador. Ele não gritou. Ele mal gemeu. Ele apenas agarrou a borda do banco de couro até que seus nós dos dedos ficassem brancos, observando a Irina o tempo todo. Quando acabou, Stephen montou um gotejamento intravenoso de antibióticos e fluidos. "Eu preciso garantir o perímetro e organizar novo transporte. Nós queimamos os G-Wagons. Você pode vigiá-lo?" "Sim", Irina disse. Stephen saiu. A cobertura estava mortalmente quieta.
A Irina sentou-se em um banquinho ao lado do banco. Nikolai estava de peito nu, uma bandagem branca nítida enrolada em seu torso. Ele parecia vulneravelmente humano agora, a formidável armadura de seus ternos e sua reputação despojada. Ele virou a cabeça para olhar para ela. Ele parecia lúcido, os fluidos já ajudando a combater o choque. Você se saiu bem na cova, ele disse, sua voz rouca. Eu quase nos matei, ela rebateu, limpando o sangue seco de suas mãos com um lenço umedecido. Se eu não o tivesse desafiado, se você não o tivesse desafiado, ele teria me atirado no joelho 5 minutos antes e te levado como um presente de despedida. Você me deu o tempo para dar checkmate nele. Ele estendeu sua mão, cobrindo a dela na borda do banco. Sua pele estava fria e pegajosa de perda de sangue. Você não é uma garçonete, Irina. Você nunca foi. Você estava apenas brincando de se fantasiar. Eu gostava de ser garçonete, ela disse suavemente. Era simples. Ninguém tentou me matar por um molho ranch. Nikolai soltou uma risada curta e dolorida. Complexidade é sua herança. Volkov estava certo sobre uma coisa. Você tem os olhos de seu pai. Frios. Avaliando. Não me compare a ele. Por que ele era uma lenda? Ele era um monstro que morreu sozinho em um parque de trailers, porque ele estava aterrorizado com o mundo que ele construiu. Irina puxou sua mão para longe. Por que você realmente me trouxe aqui, Nikolai? Você não apenas precisava de um tradutor. Você sabia quem eu era. Você sabia que Volkov me reconheceria. Você me usou como isca. Nikolai não negou isso. Ele lentamente tentou sentar-se. A Irina instintivamente colocou uma mão em seu ombro para firmá-lo. A proximidade foi súbita e elétrica. Ela estava perto o suficiente para sentir o fraco sabor metálico de sangue misturado com sua cara colônia de madeira old. Eu usei você como alavanca, ele corrigiu. Há uma diferença. Ele olhou profundamente em seus olhos, e pela primeira vez a Irina viu algo por trás da fachada gelada que não era cálculo. Era curiosidade. E fome. Meu negócio com Volkov não era apenas sobre coltan, Nikolai admitiu baixinho. Era sobre informação. Volkov sabe onde seu pai escondeu o resto do que ele roubou. Os 3 milhões eram apenas troco. O verdadeiro tesouro era um livro-razão digital. Nomes, contas bancárias, subornos políticos abrangendo 20 anos. Irina olhou fixamente para ele. Meu pai não tinha nada assim. Nós vivíamos de salário em salário, porque ele não conseguia acessá-lo sem alertar a Bratva. Ele morreu sentado em uma mina de ouro que ele não podia tocar. Nikolai inclinou-se mais perto, contraindo-se ligeiramente enquanto o movimento puxava seus pontos. Volkov pensa que sabe onde está a chave para esse livro-razão. Ele pensa que seu pai deixou isso para você. A percepção atingiu a Irina como um golpe físico. O telefonema na lanchonete. Sua irmã. Os homens caçando-os. Não eram apenas velhas mágoas. Era sobre uma fortuna que ela não sabia que existia. Eu não tenho isso, ela sussurrou. Eu sei, Nikolai disse. Porque se você tivesse, você não estaria me servindo uísque por salário mínimo. Seu olhar caiu para seus lábios, então de volta para seus olhos. O ar no banheiro estéril de repente ficou carregado com um tipo diferente de tensão do que nas catacumbas. Era a energia crua e desesperada de duas pessoas que acabaram de enganar a morte juntas. Você não está segura em lugar nenhum, Irina. Não mais. No momento em que você falou naquela lanchonete, você acendeu um sinalizador. Volkov vai caçá-la. Outros vão caçá-la. Então o que eu faço? A mão de Nikolai subiu para seu pescoço. Seu polegar traçou a linha de sua mandíbula, uma carícia possessiva e perigosa. Você fica com um único monstro forte o suficiente para afastar os outros lobos. Ele sussurrou. Você pertence a mim agora. Antes que ela pudesse discutir, antes que ela pudesse decidir se estava aterrorizada ou aliviada, ele a puxou para baixo e a beijou. Não foi um beijo gentil. Tinha gosto de sangue,
adrenalina e uma aterrorizante promessa de posse. E Deus a ajude, a Irina. Ivanova beijou o diabo de volta. O sol estava cegando, enquanto ele ricocheteava nos picos cobertos de neve dos Alpes suíços. O Bombardier Global 7500 começou sua descida para o aeroporto de Zurique. Dentro da cabine, a atmosfera tinha mudado tectonicamente. Nikolai estava descansando no beliche reclinável, seu movimento rígido, mas funcional. Os antibióticos e o trabalho de sutura que Stephen tinha realizado estavam segurando. Mas foi Irina quem tinha mudado mais. Ela sentou-se perto da janela, vestindo um suéter de cachemir grande que Nikolai tinha providenciado, observando o mundo inclinar-se abaixo dela. A garçonete de Chicago estava morta. Seu cadáver tinha sido deixado nas úmidas catacumbas de Paris. A mulher sentada no assento de couro era outra pessoa inteiramente. O avião taxiou para um hangar privado, onde um comboio de veículos de segurança Audi A8 esperava. Estes não eram apenas carros. Eles eram fortalezas blindadas classe VR-7. Nós vamos direto para a clínica, Nikolai disse, abotoando uma camisa nova com uma careta. Sua irmã já está lá. Minha equipe a moveu enquanto estávamos no ar. Irina olhou para ele. Você se move rápido. Velocidade é sobrevivência. A viagem para o Dolda Grand, um hotel tipo castelo empoleirado acima de Zurique, foi silenciosa. Nikolai checou seu telefone constantemente, monitorando as consequências de Paris. Volkov estava quieto, muito quieto. Isso significava que ele estava se reagrupando, provavelmente pedindo favores de sindicatos chechenos. Quando eles chegaram ao hotel, Nikolai contornou a recepção. Eles tinham um andar superior inteiro, a suíte maestro. Era uma obra-prima expansiva de luxo, com um terraço que oferecia uma vista panorâmica do lago e da cidade. Stephen estacionou guardas nos elevadores e na escadaria. A suíte era uma fortaleza. Nikolai serviu-se uma água, sua mão tremendo ligeiramente. E o único sinal de fraqueza que ele permitia. Ele andou para as portas do terraço e olhou para fora. Volkov virá por nós. Nikolai disse suas costas para ela. Não hoje, talvez não na próxima semana. Mas ele virá. Ele quer o livro Razão, Irina. E ele pensa que eu tenho a chave porque eu tenho você. Irina andou até o minibar. Ela abriu uma garrafa de água com gás. O som do gás escapando era alto no quarto quieto. Ele está certo, ela disse. Nikolai virou-se lentamente. Sobre o quê? Sobre o livro Razão. Irina tomou um gole à água fria, acalmando sua garganta seca. Meu pai não apenas me deixou dívida, ele me deixou seguro. Os olhos de Nikolai estreitaram. A névoa romântica da casa segura tinha ido embora, substituída pelo olhar afiado e calculista do empresário. Você me disse que não tinha isso. Você disse que estava quebrada. Eu estava quebrada, Irina disse, andando em direção a ele, porque eu não conseguia acessá-lo, não sem disparar um alerta. Meu pai era um homem paranoico, Nikolai. Ele não confiava em bancos, ele não confiava em buracos no chão. Onde está? Irina parou a poucos pés dele. Você se lembra do carro que meu pai morreu, trabalhando no 1969 Ford Mustang Fastback? Eu li o relatório da polícia. Nikolai assentiu. Era um balde de ferrugem. Era o trabalho de sua vida. Ele passou 10 anos restaurando-o. Quando eu era uma garota, ele me ensinou cada parte daquele motor. Cada parafuso, cada válvula. Ela tocou sua têmpora. Ele me fez memorizar a ordem de ignição. As especificações de torque. Os números de série das peças de reposição. Ela parou, deixando o peso da revelação assentar. O livro Razão não é um livro, Nikolai, e não é um arquivo em um disco rígido. É uma sequência. Uma chave numérica derivada dos números de série do bloco do motor e da transmissão daquele Mustang. Ele me fez recitá-lo todas as noites antes de dormir, como uma oração. Eu não sabia o que era, até que ele estava morrendo. Ele me disse que era a chave para uma carteira blockchain.
Uma carteira que não foi tocada em 20 anos. Nikolai olhou fixamente para ela. Ele estava atordoado. A complexidade disso era brilhante. Nenhuma invasão, nenhuma tortura poderia extrair uma chave física que não existia. Estava trancado dentro da mente de uma garota que tinha desaparecido no centro-oeste americano. Bilhões, Nikolai sussurrou. Nós estamos falando sobre bilhões em alavancagem. Segredos políticos. Material de chantagem sobre metade do Kremlin. E a família Volkov, Irina adicionou. Esse livro Razão contém a prova de que Volkov desviou dinheiro do Fundo Central de Vori nos anos 90. Se essa informação vazar, Volkov não está apenas arruinado. O conselho o caçará e o cortará em pedaços. Nikolai riu suavemente. Era um som de admiração genuína. Você estava sentada em uma bomba nuclear enquanto servia panquecas. Eu precisava de um sistema de entrega. Irina disse, sua voz caindo para um sussurro de aço. Eu não podia usar a chave sozinha. Eu precisava de alguém com a rede para descriptografar a carteira e o músculo para me proteger quando os sinos de alarme tocassem. Eu precisava de um parceiro. Ela deu um passo mais perto, fechando a distância entre eles. Eu não escorreguei naquela lanchonete, Nikolai. O silêncio que seguiu foi pesado. Nikolai congelou. O telefonema, ele disse lentamente. Você atendeu no viva voz. Eu sabia quem você era, Irina disse. Eu vi você entrar. Eu sabia que você era o único homem em Chicago poderoso o suficiente para enfrentar Volkov. Então eu cometi um erro. Um alto erro russo bem na frente de sua mesa. Nikolai olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ele não estava mais olhando para uma vítima. Ele estava olhando para uma mente mestra. Você me enganou, ele murmurou. Você me usou para te extrair. Eu te contratei, ela corrigiu. O preço era minha segurança e a vida de minha irmã. E agora, uma parceria. Ela estendeu a mão e ajustou a gola de sua camisa, seu toque gentil, mas possuindo uma autoridade recém-descoberta. Você tem a rede. Eu tenho o código. Nós destruímos Volkov. Nós pegamos o dinheiro. E nós dominamos a mesa. Nikolai Draken, o homem que movia nações em um tabuleiro de xadrez, percebeu que ele tinha sido superado. E ele nunca tinha sido mais atraído por ninguém em sua vida. Ele pegou a mão dela. Ele a puxou para perto, ignorando a dor em seu lado. Você é uma mulher perigosa, Irina Ivanova. Eu sou uma Ivanov. Ela sorriu uma expressão fria e bonita que prometia o mundo. Nós não fazemos seguro. Nikolai andou até a mesa, pegou seu telefone e discou um número. Stephen, ele fixou seus olhos, nunca deixando arenas. Cancele o voo para Londres. Nós estamos ficando em Zurique e me arranje um terminal seguro. Nós temos uma carteira para abrir. Ele desligou. Lá fora o sol se pôs sobre os Alpes, pintando o céu em tons de sangue e ouro. A garçonete tinha ido embora. A refugiada tinha ido embora. A Irina estava na varanda do mundo ao lado do diabo em um terno sob medida. Eles não eram apenas sobreviventes. Eles eram os novos reis e rainhas do submundo. E o jogo tinha acabado de começar. E assim mesmo, a garçonete que servia café por $3 a hora se tornou a mulher mais poderosa no submundo criminal. Ela não apenas sobreviveu ao jogo, ela o armou desde o início. Isso te faz perguntar. Não faz? A pessoa quieta servindo sua bebida. O rosto que você ignora na multidão. Que segredos eles estão carregando em sua cabeça? Que guerras eles estão lutando enquanto você checa seu telefone? Camila Evans está morta. Longa vida a Irina. Se você gostou desta saga cheia de reviravoltas de romance de máfia-traição e jogos de poder de alto risco, esmague isso. Botão curtir. Isso diz ao YouTube que você quer mais histórias como esta. E se você ainda não clicou em inscrever-se e tocou o sino, nós temos um dossiê cheio de histórias esperando para serem desclassificadas e você não quer perder a próxima queda. O que você teria feito na lanchonete? Você teria corrido ou você teria jogado o jogo,
Me diga nos comentários.